Aleluia. Deus, ele já tem falado muito, e muitas das coisas com que Deus falou era só para confirmar aquilo que ele já tinha depositado em cada um de nós. De fato, o que me chama a atenção aqui nessa parábola era que o Senhor, ele conhecia os seus servos. O Senhor, ele de fato, ele conhecia quem é que trabalhava para ele. É claro que os talentos, eu fui dar uma pesquisada, e os talentos, eles eram como moedas de prata mais valiosa do que minas. Então, para você confiar algo seu para alguém, é porque de fato você tinha que ter um conhecimento sobre a pessoa e uma grande confiança sobre a pessoa. Porque a confiança que o Senhor teve nos servos para entregar aquilo que ele tinha era a mesma para cada um, independente da quantidade. Mas a proporção, a medida, a quantidade do que ele entregou dependia da capacidade de cada um. Eu quero me deter aqui em 3 questões: sobre o conhecimento do Senhor, o investimento do Senhor e a recompensa, o juízo do Senhor. O Senhor, ele é um bom investidor e ele de fato conhecia os seus servos. Mas a pergunta que eu me fiz foi: será que eu conheço o meu Senhor? Será que eu de fato conheço para quem eu trabalho? Será que de fato eu estou trabalhando para alguém de uma forma proveitosa? Eu estou sabendo utilizar aquilo que ele me deu? Eu estou de fato mostrando, manifestando para as pessoas aquilo que o meu Senhor depositou em mim? Essa parte não é comigo, da questão do servo de um talento, mas eu só vou pincelar para você entender aquilo que é aparentemente um bom e um mau comportamento. O servo de um talento, ele não conhecia o seu Senhor, ele tinha uma imagem muito distorcida, ele acreditava que trabalhar para enterrar e esperar o seu Senhor voltar era o suficiente. Mas a questão é que aqui no versículo 16 vai dizer que o que recebeu 5 talentos negociou com eles. O que recebeu 5 talentos, ele não era melhor do que ninguém, ele só apenas conhecia para quem ele trabalhava. Ele não queria ser melhor do que ninguém, ele apenas executava aquilo que lhe foi dado, porque ele entendia que se o Senhor confiou isso a mim, o Senhor confiava em mim, eu tinha total capacidade para executar. O Senhor, ele só entregou porque ele conhecia a capacidade de cada um. Sabe, o que Deus te entregou não foi para te envergonhar. O que Deus te entregou não foi para te menosprezar. O que Deus te entregou não foi para te inferiorizar. Não é para você se inferiorizar com aquilo que Ele te deu, porque se Ele te deu, você tinha capacidade. E para líderes, o que o Senhor te entregou não foi para você se desgastar. Ele sabia a sua total capacidade. Ele sabia que chegaria um dia, você estaria no seu quarto e falasse: eu não vou mais pregar, porque de mim não sai nada. Mas você pregou naquela noite, foi uma bênção, porque o Senhor sabia o que Ele te entregou. Ele sabia que um dia você ia receber um convite para louvar, um convite para entrar no Recarregando, e você falou: eu não posso, olha o meu passado como que foi. Mas Ele sabia que você tinha total capacidade. Nessa manhã Deus está encorajando alguém que está com pensamento titubioso, dizendo: eu não tenho a capacidade. Mas se Ele te entregou, não foi para você se fazer menos que alguém, foi para você saber que se Ele te deu, Ele tem total a capacidade de capacitar você, ainda que você não entenda aquilo que Ele te deu. Ele te deu porque você tinha total capacidade. Aquele servo, ele conhecia o seu Senhor, ele sabia que o Senhor era um bom investidor, ele sabia que o Senhor, ele trabalhava, e ele tinha um grande talento, ele tinha grandes bens, porque ele trabalhava, ele não ficava parado, ele se esforçava. E o Senhor está dizendo para nós aqui: você precisa fazer alguma coisa. Você precisa promover lucro para o céu. Meu Deus. Esse trabalhador, esse servo, ele trabalhou e ele ganhou 100 vezes mais do que aquilo que ele produzia. Aí eu me lembrei, sabe de quem? De Isaac. Isaac semeou e colheu 100 vezes mais numa terra. E como ele fez isso? Porque ele aprendeu com o Senhor Abraão. O pai dele o ensinou. Ele cavou poços porque o pai dele tinha os poços. Ele trabalhou conforme aquilo que o seu pai tinha entregado para ele. E quem trabalha para o Senhor não fica frustrado. Quem trabalha para o Senhor não fica envergonhado. Quem trabalha para o Senhor não fica preocupado. Como que vai ser? Como que vai se dar? Será que eu vou gerar alguma coisa daqui? Deus está dizendo:
se eu te entreguei é porque eu sabia do que iria sair de você. Ele sabe o que vai sair de você. Você às vezes não sabe, você fica, mas como que eu vou fazer algo aqui? Mas Ele sabe o que vai sair de você. Ele precisava fazer alguma coisa, e Ele fez alguma coisa. E o que me chama a atenção é que Ele fez mesmo que houvesse alguma ausência. E já dizendo algo aqui, eu até anotei, porque eu tinha estudado, tinha anotado algumas coisas, e eu lendo de novo ontem à noite, Deus falou algo comigo, e Deus falou assim, que nenhuma ausência venha afetar a sua capacidade de gerar. Não permita que nenhuma ausência afete aquilo que você é capaz e responsável de fazer. Que nenhuma ausência venha fazer você se inferiorizar e dizer, sem ela eu não sou capaz, sem ele eu não sou capaz. Porque o Senhor sabia, a ausência do dono não se deu por abandono. A ausência do dono não se deu para que você venha pensar que ele largou e ele te deixou abandonado. Não, ele te largou, ele deixou ausente, deixou, mas ele não abandonou você. Talvez você se pergunta, mas Deus não fala comigo. Mas e José? José não ouvia Deus falar com ele igual alguns outros personagens, mas a Bíblia vai dizer, e Deus estava com José. Você pode estar na ausência do dono da terra, mas ele está com você. Sabe, esse servo me chama a atenção porque ele não precisava de vistoria. Esse servo não precisava de vigilância para fazer aquilo que ele precisava fazer. Ele não precisava sequer de incentivo, porque ele sabia que eu precisava fazer o que deveria ser feito. Ele não precisava nem sequer de incentivo, porque ele entendia que se ele me entregou, eu vou fazer do meu jeito, eu vou pregar do meu jeito, eu vou falar do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito, porque ele me conhece, ele sabe do meu trabalho, ele sabia o que eu podia fazer. Se ele me entregou é porque algo vai sair de mim, eu não sei como, mas algo tem que sair. E Deus está chamando alguém, não permita que as ausências venham fazer você se desgastar, não permita que as ausências venham fazer você se afetar com aquilo que eu te entreguei, você é responsável por fazer. A ausência do Senhor, daquele servo, não permitiu, não influenciou que ele fizesse menos do que ele deveria. E é isso que Deus está chamando nós, para que nós venhamos entender que Ele investiu em você. E que a ausência seja lá de alguém, ou às vezes você se pergunta, não estou sentindo Deus, parece que Deus não fala comigo. A ausência do Senhor não se dá como um abandono. Deus tem falado isso muito forte para mim. A ausência, talvez entrou alguém aqui nessa reunião que está olhando para mim e está dizendo, mas Deus me abandonou porque eu estou trabalhando para Ele, mas eu não sinto que Ele está me vendo. E Deus está dizendo para alguém, eu não estou ausente por abandono, eu estou com você. Você não precisa de vistoria, você não precisa de elogios, você não precisa da aceitação de ninguém, porque eu entreguei para você, eu me ausentei para longe, mas eu hei de voltar. Promova lucro para o céu. Trabalhe com aquilo que Deus te deu. Aquele servo, ele honrou o seu senhor. Ele honrou o investimento que o Senhor fez nele. E aquele senhor o honrou também. Aquele servo, não mais nem menos, ele atuou como um grande dispenseiro da graça de Deus. Abre aí abre a sua Bíblia no livro de 1 Pedro 4,10, como eu tenho tempo, vou ler junto com vocês. Ele atuou como um dispenseiro da graça. 1 Pedro. Começa a oração, pode todo mundo ler, né? Pode. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vai dizer assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Cristo Jesus.
É necessário que alguma coisa seja feita para o reino de Deus seja manifestado. É necessário que alguma coisa seja feita mesmo na ausência do Senhor, porque a ausência do Senhor, Alisson, não vai me impedir de trabalhar e esperar até que Ele venha. A ausência do meu mestre não vai me impedir, não vai fazer com que eu fique parada, prostrada, esperando com que algo aconteça. Eu me levantarei, eu trabalharei e eu vou esperar até que Ele venha e volte para tomar aquilo que é dele, Ele me emprestou. A ausência do Senhor, ela não vai me impedir de fazer aquilo que deve ser feito. Eu fico pensando no meio dessa situação que a gente está vivendo, alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser feita e eu não posso ficar prostrada, de mãos paradas. Eu preciso utilizar aquilo que Ele me entregou. Sabe? E a recompensa diante disso vai ser dada à medida em que eu trabalho para o reino. A recompensa disso vai ser dada à medida em que eu vou executar aquilo que me foi posto. Lá em 2 João, no seu capítulo 1, versículo 8, os meninos já estão abrindo, então vamos abrir lá também. Vai dizer algo incrível. 1 João capítulo 1, versículo 8 vai dizer assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que tenhamos ganho, antes recebamos plena recompensa. A recompensa vai ser dada à medida que eu vou executar aquilo que estava posto à minha mão para fazer. Pode ter certeza, hoje você não vê nada, parece que o Senhor está demorando para voltar, mas Ele vai voltar com a recompensa daquilo que você trabalhou, daquilo que você fez para Ele. Sabe, Deus não está preocupado com quantidade, Ele quer a qualidade. Sabe, Ele não entregou 5 para um, 2 para outro, 1 para que haja comparações, para que haja inferioridades, para que haja competições. Ele não entregou diferentemente talentos para cada um para que essas coisas houvessem. Ele entregou porque Ele sabia a capacidade de cada um. E se eu executo de uma forma, meu irmão executa de outra, e nós dois vamos contribuir para o reino. E o que eu deixo para vocês é: promova lucro para o céu. Promova lucro para o reino. Promova, manifeste a graça multiforme de Deus para que através da sua vida as pessoas conheçam também o seu Senhor. Glória. E assim eu quero encerrar minha oportunidade e dizendo que Deus é bom até aqui, o Senhor me deu. Quem pode dar um glória?